Olá pessoal, meu nome é Pedro Ferreira, eu sou professor de Química do Colégio São Francisco e hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês a respeito de atomística, estrutura atômica e evolução dos modelos atômicos. Bom, fica ligado que toda terça e toda quinta-feira nós, professores do Colégio São Francisco, iremos disponibilizar conteúdo de qualidade para auxiliar você a se preparar para o Enem 2020, ok? Então fica ligado. Toda terça e toda quinta-feira no Instagram do colégio vocês terão um conteúdo exclusivo e de qualidade para auxiliar você a se preparar para essa prova que é extremamente importante. E se você ainda não fez o download do Guia Enem, vai lá na bio, certo? Do nosso Instagram, que você vai ter o direito de baixar um guia com os principais conteúdos que foram abordados ao longo de 10 anos na prova do Enem, ok? Bom, então vamos começar. Nós vamos falar a respeito de átomo, certo? A primeira vez que essa palavrinha foi inserida dentro da química, ou ainda não era química propriamente dita, certo? Foi por dois filósofos, Leucipo e Demócrito, que buscavam explicar em termos morais a liberdade de um indivíduo. Por que o indivíduo era diferente de outro? Bom, para eles isso poderia ter a ver com a constituição do ser humano, certo? Então, para eles, a matéria seria formada por átomos, e átomos significa não divisíveis, ou seja, nós estamos falando aí da teoria da descontinuidade, na qual a matéria apresentaria um limite no qual a divisão não seria mais possível. Passados muitos anos, nós chegamos ao modelo atômico de Dalton. Dalton resgata essa ideia de átomo, certo? E propõe que a matéria, sim, seria formada por átomos. E ele utiliza os experimentos de Lavoisier e os experimentos de Proust para poder fazer explicações a respeito dessa estrutura. Então, o que ele postula? Ele postula que os elementos são formados por átomos idênticos, certo? Então, se eu estou falando do elemento hidrogênio, eu estou falando de um amontoado de átomos que são idênticos em tamanho, massa e propriedades químicas. E um átomo se diferencia de outro átomo por algumas dessas propriedades, especificamente pela massa, né? Bom, levando para o segundo postulado, Dalton coloca que um composto ele deve ser formado por pelo menos dois elementos diferentes, certo? E a razão entre a quantidade de átomos que formam esse composto sempre será um número inteiro ou uma fração simples, pegando aí carona na ideia de Proust. Bom, e o seu terceiro postulado é que o átomo ele não pode ser criado e nem destruído, e que as reações químicas, elas nada mais são do que uma reorganização desses átomos que formam um novo composto. Bom, então, quais são os 4 conceitos que você deve lembrar sempre que nós falarmos a respeito de Dalton? Que a matéria é formada por átomo, certo? O átomo, na visão de Dalton, é uma partícula extremamente pequena, esférica, maciça, indivisível e indestrutível. Os átomos não podem ser criados e nem destruídos, certo? E as transformações da matéria, elas se dão por uma reorganização ou reagrupamento desses átomos. Fechado? Dando sequência, nós chegamos ao modelo atômico proposto por Thomson. Thomson utilizou os experimentos, certo, dos raios catódicos, ou ampola de Crookes, no qual ele pôde observar que, na verdade, o átomo apresentava subpartículas. Bom, se ele apresenta subpartículas, isso quer dizer que o átomo é uma estrutura divisível, certo? E essas subpartículas são a carga positiva
e a carga negativa, a qual ele chamou de elétron, ok? E na visão de Thomson, o átomo ele seria um corpo esférico, maciço, de carga elétrica positiva, contendo em sua superfície carga elétrica negativa. Por isso que esse modelo ficou conhecido como pudim de passas. Bom, mas vamos trazer aqui para o nosso meio, né? Pensa num panetone. A massa do panetone seria a carga positiva e as frutinhas cristalizadas seriam o quê? Seriam os elétrons, ou seja, a carga negativa. Importante dizer que isso são apenas modelos, assim como o modelo de Dalton é conhecido como modelo de bola de bilhar, porque Dalton coloca que ele é uma estrutura esférica, e por mais que Thomson relata que o corpo do átomo seja esférico, nós temos uma diferença, que aqui é a introdução das cargas elétricas. E é importante ressaltar, o átomo, pessoal, continua sendo nêutron, porque a carga positiva neutraliza a carga negativa, certo? Então, o átomo continua sendo uma estrutura neutra, porque uma carga está neutralizando a outra. Bom, na sequência, nós temos o modelo atômico proposto por Rutherford. Rutherford, pessoal, antes desse experimento, ele faz a determinação de partículas radioativas, certo? Ele faz parte de um estudo que acaba entendendo o que é a radioatividade. E é muito importante que você consiga definir o que é uma partícula alfa. Uma partícula alfa é uma partícula radioativa, positiva, certo? E que tem um baixo poder de penetração. O que seria isso? Ela tem alta massa, certo? Ela é uma partícula que apresenta uma massa elevada. Bom, mas como que foi o experimento proposto por Rutherford? Nós temos uma caixa de chumbo, certo? Nessa caixa de chumbo nós temos uma fonte radioativa e essa fonte radioativa emite partículas alfa e essa partícula alfa ela vai se colidir com uma fina lâmina de ouro, certo? Ao redor desta fina lâmina de ouro, nós temos o quê? Nós temos chapas fotográficas. E o que ele pôde perceber é que algumas partículas alfa conseguiram atravessar a lâmina de ouro, certo? Algumas sofreram leves desvios, outras sofreram desvios um pouco maiores e pouquíssimas partículas não conseguiram atravessar. E o que ele determina como interpretação desse experimento, certo? Que o átomo é formado por grandes espaços vazios, ou seja, nós temos um centro carregado positivamente e ao redor desse centro positivo nós temos as cargas negativas, que nós chamamos de elétrons. Bom, o átomo teria um núcleo e esse núcleo concentra toda a carga positiva e nós podemos observar aqui, ó, que quando a partícula alfa, que também é uma partícula positiva, passa próxima do núcleo, ela sofre uma deflexão, certo? Ela sofre um desvio. Quando ela passava distante deste núcleo, ela não sofria nenhum desvio. E quando ela passava muito próxima, o desvio era ainda mais acentuado. E quando ela colidia de frente a esse núcleo, ela não conseguia atravessar. Então, por isso que Rutherford coloca que o átomo apresenta grandes espaços vazios, no qual o núcleo é carregado positivamente e ao redor deste núcleo nós temos os elétrons, certo? Bom, um pequeno número de partículas alfa sofreram grandes desvios e uma a cada 20 mil partículas foram richicoteadas pelos átomos da folha de ouro. E com isso, nós trouxemos as características do átomo, certo? Qual é a principal característica? Basicamente, Rutherford conseguiu organizar essas partículas. Portanto, agora nós temos uma região que nós chamamos de núcleo, que nós sabemos que ele é carregado positivamente e ele também carrega
toda a massa do átomo, nós temos uma região denominada eletrosfera, que é uma região onde nós temos os elétrons, certo? Girando ao redor deste núcleo. E é importante frisar que o núcleo ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que o tamanho do próprio átomo. Então, o núcleo é uma região extremamente pequena, certo? Bom, e que o átomo apresenta um raio de 10 a menos 10 metros, sendo 4 ordens de grandeza maior do que o núcleo. Então, o átomo em si, ele é maior do que o núcleo, que é onde nós temos, certo, toda a massa e também a carga positiva deste átomo. Este modelo ficou conhecido como modelo sistema solar. Bom, então aqui nós temos apenas uma categorização que você deve lembrar. O experimento foi o espalhamento da radiação alfa, certo? Uma radiação alfa, ela é positiva, certo? Apresenta uma massa elevada e um baixo poder de penetração. A radiação alfa, pessoal, ela apresenta uma característica que é uma semelhança com o átomo de hélio, porque ele apresenta 2 prótons, assim como o hélio. Bom, o átomo ele apresenta um núcleo centralizado, denso e positivo, e ao redor deste núcleo nós temos grandes espaços vazios, aonde estariam esses elétrons em órbitas, certo? Por isso que o modelo é chamado de sistema solar. Porém, este modelo proposto por Rutherford, ele apresenta falhas. De acordo com a eletrodinâmica clássica de Maxwell, certo? O elétron em órbita irradia e perde energia. Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo, já que o elétron apresenta carga negativa e estaria sendo atraído pelo meu núcleo, que tem carga positiva, certo? Portanto, nós temos um outro cientista, que é Bohr, que vai organizar esse pequeno fato, fazendo com que a ideia proposta por Rutherford ganhe o quê? Uma estabilidade. Portanto, qual é o primeiro postulado de Bohr? Os elétrons sempre percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo atômico, as chamadas níveis de energia, certo? Cada um desses níveis apresenta um valor determinado, ou seja, um valor fixo de energia, e é importante frisar que quanto mais distante do núcleo, maior será o conteúdo energético. E quanto mais próximo do núcleo, menor será o conteúdo energético. Devido a quê? Devido à força de atração entre o núcleo e a eletrosfera, certo? Bom, os elétrons só podem ocupar os níveis que tenham uma determinada quantidade de energia. Cada órbita é denominada estado estacionário e podem ser designadas por 7 letras, K, L, M, N, O, P e Q. Ou então níveis de energia, que nós representamos pelos números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então, o que eu estava dizendo para vocês? Vamos pensar, aqui eu tenho o núcleo, carregado positivamente, e ao redor desse núcleo eu tenho a minha primeira camada, camada K, ou nível 1, camada L, ou nível 2, camada M, ou nível 3, e assim sucessivamente. Quanto mais distante do núcleo, certo? Maior será o conteúdo energético deste nível. Por quê? Porque o meu elétron ele vai ter uma menor força de atração pelas cargas positivas presentes no núcleo. Já o elétron que está na primeira camada, ele tem uma força de atração pelo núcleo muito mais significativa do que aquele que está em camadas mais distantes. Por isso que nós dizemos que conforme eu elevo o nível, maior também fica a energia deste nível. Bom, e um dos postulados mais trabalhados de Bohr é justamente esse aqui, certo? Que indica o quê? Que os elétrons podem saltar de um nível mais interno para um nível mais externo
desde que ele absorva uma quantidade de energia bem definida, certo? Ou um quanto de energia. E um detalhe importante, este elétron que sofreu um salto, ao retornar ao nível mais interno, ou seja, ao seu nível de origem, ele devolve essa energia absorvida e essa energia liberada, ela pode ser visualizada em onda eletromagnética, certo? Que nós também chamamos de fóton. Por exemplo, quando nós temos o cloreto de sódio e o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Você está fazendo um churrasco, este sal cai lá na churrasqueira, certo? Cai no fogo. Você observa que a chama, ela fica com uma coloração amarelada. Isso se deve ao sódio, ao meu metal. O que está acontecendo no interior deste átomo? Os elétrons de níveis mais internos estão saltando para níveis mais externos, porque estão absorvendo energia. E, posteriormente, esses elétrons retornam à sua camada de origem, porque eles não têm energia para ficar em um nível mais energético. E ao retornar a este nível de origem, eles emitem energia e essa energia pode ser liberada na forma de luz, ok? Então, isso é um ponto muito importante. Ao absorver energia, nós temos que o átomo ele fica excitado. O elétron sai de um nível de menos energia para um nível de mais energia. Porém, ao cessar essa energia, certo? O elétron retorna à sua camada de origem, liberando essa energia absorvida na forma de luz. Bom, com isso, nós temos que, no modelo atômico de Bohr, o meu sistema continua sendo o modelo sistema solar. O núcleo, nós vamos chamar a carga positiva de próton. E vamos parar e pensar um pouquinho aqui também. Carga positiva com carga positiva se repele, porque são cargas iguais. Bom, teve um cara chamado Chadwick, certo? Que ele estudou e verificou a existência de nêutrons. Qual que é a função do nêutron? Um nêutron ele fica entre um próton e outro próton. Portanto, ele minimiza a repulsão dessas cargas positivas. Então, o meu núcleo é constituído por prótons e nêutrons e na eletrosfera nós temos os elétrons. Fechado? Bom, algumas informações que são fundamentais a respeito dessas partículas. Então, nós sabemos que tanto os prótons como os nêutrons estão localizados no núcleo. O próton tem carga positiva, o nêutron tem carga zero. Olha o quão pequeno é a massa do próton e também do nêutron. Porém, nós vamos trabalhar com a massa relativa, que equivale a 1. Já os elétrons estão na eletrosfera, certo? Tem uma carga elétrica negativa. A massa dos elétrons é menor ainda que a massa dos prótons e dos nêutrons. Por isso que nós falamos que a massa dos elétrons é uma massa desprezível. E isso vai ser muito importante para a gente lá na frente, quando a gente estiver falando a respeito de cátions e ânions. Fechado? Bom, e agora vamos trabalhar aqui com exercícios do Enem. São exercícios que foram abordados aí em anos anteriores e que trabalharam esses conteúdos. Ó, um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a... Bom, dá um pause aí e tenta responder. Bom, vamos verificar. A mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico? Não. A combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera? Também não. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica? Também não.
Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, ou promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Respondeu correto quem falou a respeito da transição eletrônica, certo? Ou seja, nós tivemos uma transição de elétrons de um nível mais externo para outro mais interno, resultando na emissão de uma luz com uma coloração específica. Cada metal, pessoal, vai apresentar uma coloração e essa cor, ela sempre está correlacionada aos metais, certo? Bom, então a alternativa correta, alternativa D. Um outro exercício lá do Enem de 2019, abordando a estrutura atômica, fala a respeito do modelo atômico de Dalton, certo? Ó, então nós temos aí, em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham 5 postulados que servem como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Estes postulados são numerados a seguir. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Bom, dá aquele pause aí e pensa aí, qual que seria a resposta correta? Respondeu certo quem falou a alternativa E. Nós sabemos que a matéria é constituída por átomos divisíveis, certo? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa? Não. Hoje nós sabemos da existência dos isótopos, certo? Que são átomos que são de um mesmo elemento, porém apresentam a mesma quantidade de prótons, mas as massas são diferentes, certo? Então, todos os átomos de um dado elemento químico, eles não são idênticos em massa, e sim com relação à quantidade em prótons. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em seus átomos têm diferentes massas? Também não. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades? Bom, eles não são destrutíveis, mas nas reações químicas eles não mantêm as suas identidades. Então, isso aqui é verdade. Os átomos de elementos diferentes, eles se combinam a fim de formar outros compostos. Se eu pego H2 mais O2, que são dois gases, e ponho para fazer uma reação, nós obtemos uma nova molécula, uma nova estrutura, que é o H2O. Bom, mais um aqui, ó. Um fato corriqueiro ao se cozinhar o arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogão, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança da cor da chama ocorre pela... Bom, e aí? Reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama, produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato, reação do gás de cozinha com a água formando o gás de hidrogênio, excitação das moléculas de proteína
com a formação de luz amarela? Respondeu correto quem marcou a alternativa B, emissão de fótons pelo sódio, que é o processo de transição, né? Transição dos elétrons. E para a gente fechar, bom, fazer uma correlação, certo? Qual que é a sequência correta? Bom, toda a matéria é formada por átomos, partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. De quem que eu estou falando? Estou falando de Dalton, ok? Elaborou um modelo de átomo constituído por uma esfera maciça de carga elétrica positiva que continha corpúsculos de carga negativa, elétrons, nela dispersos. De quem eu estou falando? Estou falando de Thomson, certo? Então, nós sabemos que aqui, ó, aqui é 1 e aqui é 2. Depois, o átomo seria constituído por duas regiões, uma central chamada núcleo e outra periférica chamada eletrosfera. De quem é essa ideia? De Rutherford, certo? Portanto, aqui nós temos 3. E, obviamente, Rutherford-Bohr, os elétrons ocupam determinados níveis de energia ou camadas eletrônicas. Portanto, aqui ficou 4. Então, nós temos 4, nós temos aqui 3, nós temos aqui 1 e nós temos aqui 2, certo? 4, 3, 1, 2. Alternativa correta, letra C. Bom, pessoal, a minha contribuição de hoje foi essa. Espero que você tenha curtido e acompanhe as nossas redes sociais, que toda semana, terça e quinta-feira, teremos novos vídeos para auxiliar você na preparação para o Enem. Te encontro em breve. Tchau, tchau.